Quando ele fala escreva o vetor posição, quando ele fala em vetor posição, ele quer saber quanto vale esse vetor. E aí eu pergunto a vocês, quando eu falo de posição, eu falo de o quanto ele andou em x e o quanto ele andou em y. Então, analogicamente, a gente só precisa pensar nisso aqui. Que eu tenho que o meu vetor posição, que a gente costuma chamar de R, é igual a minha função em x, né? Ao meu R em x, mais o meu R em y. Ou seja, a minha equação em x e a minha equação em y da posição. Por isso é que ele pede para vocês usarem o que está no item B. O que nós acabamos de encontrar no item B? Que a função da posição em x vale 9t, é isso? Isso, metros. E a função posição em y vale 15,6 menos 5t ao quadrado metros. Inclusive, coloquem isso na letra B de vocês, tá? Tem que colocar o metro no final, eu acho que eu esqueci. Ou seja, se eu sei, ele me pede o vetor posição, eu sei que o vetor posição é a minha equação em x e a minha equação em y, é só eu pegar esse cara e reescrever aqui do lado. Meu vetor posição é igual a Rx mais Ry. Quem é Rx e quem é Ry? Calma aí que grudou um negócio na minha caneta. Rx é a minha função da posição em x mais a minha função da posição em y. Meu vetor R posição, então, do problema todo vai ser 9 vezes t i mais 15,6 menos 5t ao quadrado j. Isso aqui, metros, tá? Na questão B, não esqueçam, por favor, da unidade. Eu falo tanto para vocês, mas eu esqueci, tá? Tem que colocar. Vocês respondem, no final coloca o metro do lado. Essa é a resposta da nossa letra C, quando ele pergunta o vetor posição. Só que ele faz uma outra pergunta pra gente. Ele pergunta assim, escreva o vetor posição e o vetor velocidade. Quem é o vetor velocidade? Vamos só raciocinar uma coisa. Eu acabei de dizer a vocês que o meu vetor posição total é a soma da minha equação em x e equação em y. Quem é o meu vetor velocidade total? Minha equação em x mais minha equação em y. Acabou. Quem é a minha equação... Quem é a minha equação em x da velocidade e y da velocidade? Nós acabamos de calcular na letra B. É exatamente a mesma coisa. Então, por mais que ele não te diga, olhem para o item B, de acordo com o resultado do item B, pensem no item anterior. Uma questão, ela sempre está interligada com a outra. Como vocês sabem disso? Fazendo 1000 exercícios. Toda questão de movimento uniforme, ela está interligada uma com a outra. Então, na prova, por mais que você não saiba a resposta da letra C, olha para a letra B. Por mais que você não saiba a resposta da letra B, olha para a letra A. Uma está interligada com a outra. Uma é em função da outra. Legal. Eu sei, então, que velocidade é a minha velocidade em x mais a minha velocidade em y. A minha velocidade em x é constante e nós descobrimos que ela vale 9i. Mais a minha velocidade em y, que nós encontramos que vale 15,6 menos 5t ao quadrado.
Foi isso? 5t, perdão. Opa, não é isso não. A velocidade y que nós encontramos foi 15,6 menos 10t. J. Aí vocês fazem isso aqui e colocam metros por segundo. Por favor, não esqueçam a unidade, tá? Menos meio ponto. Na D, na prova, em tudo. Então, essa é a resposta da nossa letra C. E aí, na letra D, ele diz: determine o tempo que a bola leva para cruzar a linha das traves, supondo que o goleiro não conseguiu alcançar a bola. Ou seja, supondo que o goleiro está aqui na frente e que essa altura aqui está atrás do goleiro, igual está indicando na figura. Beleza. O cara, ele tá te pedindo tempo. E aí, você vai falar assim: caramba, como eu vou calcular isso? Lembra que o tempo que ele andou em X é o mesmo tempo que ele andou em Y. Tem que ser o mesmo tempo. Só que você tem duas equações que te remetem a esse tempo. Se você olhar lá na sua letra B, você vai ter a equação do espaço em X, que vai ser x em função do tempo é igual a 9t. Você vai ter a função em y, que é y em função do tempo igual a 15,6t menos 5t ao quadrado. Ou seja, você tem duas equações que envolvem o tempo e você pode encontrar o tempo por qualquer uma das duas. Mas agora a minha pergunta é: qual é a equação mais fácil de se encontrar o tempo? Vamos olhar para a equação y. Você tem uma equação y que ele te dá uma altura final. Essa altura final aqui é essa altura aqui, certo? O cara saiu de uma altura inicial que nós vimos que era 0 e foi para uma altura final que nós chamamos de y. Nós temos essa altura? Não temos essa altura. Se nós não temos essa altura, não tem como usar essa fórmula. Beleza? Vamos olhar agora para a nossa equação em x. Eu disse a vocês que esse x aqui é o x final, é o quanto ele saiu do x inicial e o x final dele. Ele disse que o cara anda 26 metros em x para chegar no gol. Caramba, então eu tenho esse x final. Então eu uso essa equação. X final eu vou dizer que é D, que ele chamou de D. É igual a 9 vezes T. D vale 26 vezes 9t. 26 sobre 9 é igual a t. T é igual a aproximadamente 2,9 segundos. Encontramos quanto tempo a bola leva para sair daqui do meu x e do meu y0 e chegar aqui. Beleza? Só isso. Desculpa, que ele fala na letra D. Agora, na letra E, acontece exatamente o que eu acabei de falar com vocês, que uma questão está ligada na outra. Eu não vou nem apagar isso aqui. Na letra E, ele fala o seguinte: determine a altura H que a bola se encontra do solo quando ela cruza a linha das traves. Como as traves têm a altura de 2,44 metros, o jogador conseguiu fazer o gol ou não? Primeiro, determine a altura H. Cara, eu acabei de falar para vocês que nós sabíamos que essa equação aqui determinava essa altura. Só que a gente não usou ela porque nós não tínhamos essa altura. Na letra E, ele pede justamente essa altura. E olha que legal, na letra D a gente encontrou o tempo. Se eu tenho tempo, é só substituir aqui e eu encontro o meu H. Então eu vou ter que
H em função de tempo é igual a 15,6 vezes T menos 5 vezes T ao quadrado. Eu tenho que Y em função do tempo é igual a 15,6 vezes 2,9 menos 5 vezes 2,9 ao quadrado. Vou trazer isso aqui para cá. Eu vou ter que Y em função do tempo vai ser, deixa eu tirar uma colinha aqui, que eu também lembro de todas as contas. Vai ser 45,24 menos 2,9 ao quadrado vezes 5 vai me dar 42,05. 45,24 menos 42,05, isso me resulta em aproximadamente 3,2 metros, sendo que esse Y é a mesma coisa que o H. Então, nós já encontramos a altura H. O que eu acabei de falar para vocês? Uma equação está interligada com a outra. E cortou ali ao lado. Mas assim, depois do 45,25 é menos 42, 0,5, tá? E aí, a resposta da letra F é essa. Vamos fazer a letra F rapidinho, porque ela também não tem muito mistério. E ela também é continuação. Ela também precisa entender os conceitos básicos de movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Legal. Letra F. Na letra F ele diz: determine... Opa, não. Deixa eu virar a página aqui. Letra F. Qual o vetor velocidade instantânea da bola no instante em que ela cruza a linha do gol? Expresso em termos de IJ. Ou seja, o cara me disse que a bola saiu daqui e veio até essa altura aqui que nós encontramos, que vale 3,2. Ah, uma observação. Voltando para a letra E. Na letra E, ele pergunta se o cara, ele faz o gol ou não. O gol tá aqui embaixo. A bola passa aqui em cima. O gol, ele tem uma altura, chama de a galinha, de 2,44 e a bola passou numa altura de 3... Ah, aqui já não pega mais o vídeo. O gol tem uma altura, vou chamar de HG, de 2,44 e a bola passou aqui em cima, numa altura de 3,2. Então, se a bola passou aqui em cima do gol, é claro que a bola não entrou, né? Então, vocês não esqueçam de dar essa resposta na letra E. Na letra F, ele fala também o seguinte. Ele te pede, ele diz, a bola saiu aqui do chão e veio e parou aqui em cima, certo? Quando ela para aqui em cima, ela chega com uma... Esse desenho tá totalmente errado. Ela chega com uma velocidade, né? Quando a bola ela chega aqui no chão, ó, ela chega com uma velocidade, em que eu digo que é uma velocidade VF, V final, em que eu digo a vocês que ela está na diagonal. Então, eu preciso decompor ela em VFX e VFY. Eu sei que a minha componente em X, ela forma um ângulo θ com a minha horizontal. Se ela forma um ângulo θ com a minha horizontal, eu tenho então que definir que velocidade final é igual a velocidade final em X mais velocidade final em Y. Só que eu sei que velocidade em X, ela é constante.